Pessoal, boa noite, tá? Eu vou fazer uma videoaula aqui de mais ou menos 25 minutos para não ficar cansativo. Eu vou falar das mudanças de estados físicos da matéria, tá? Mas antes de eu começar, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da água, tá? No planeta Terra, ok? Aqui tem algumas informações, né? A água, essas informações são de conhecimento, são de sabedoria de vocês, que a água ela está em mares, está em rios, lagos, nuvens, e riachos e etc. Né? Ela também se encontra no subsolo, nos chamados lençóis freáticos ou subterrâneos. Existe água no ar, na forma de vapor, e essa água também está dentro dos animais, principalmente nos tecidos dos animais, ok? As plantas também têm bastante água acumulada, e nós, né, como somos dos mamíferos aqui, né, e a parte da Terra que tem água, principalmente essa região aqui mais azulada aqui, é chamada de hidrosfera, tá? Hidro vem de água, então é a esfera de água, ok? No nosso planeta, há na superfície da crosta terrestre uma camada enorme que está coberta de água, que é, no caso, a hidrosfera. Tá? A água cobre cerca de 3/4 da crosta terrestre, ou aproximadamente 71% da superfície da Terra. Então, o planeta nosso ele tem mais água do que continentes terrestres, ok? E aí vem a primeira pergunta: será que a vida não surgiu nessa água e depois veio para a Terra? Ou foi o contrário? A vida surge na Terra e depois vai para o mar, né? Mas a gente vê ilhas surgindo. Quando ilhas surgem, a gente dá a entender que primeiro foi que os continentes vieram, né? Foram formados, né? Nessas condições aí, ok? Então vamos ver o que nós temos aqui para frente. Opa, tá atrasando aqui, deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma frase importante, tá? A água é indispensável para a vida, principalmente a água potável para os seres humanos, tá? E também qualquer tipo de água para as outras espécies. Então, quando a gente fala em água, nós não estamos pensando só em nós, como seres humanos, que precisa de água. Todas as outras espécies, que a gente vai chamar aqui de biodiversidade, também necessita da água, tá? E a vida, como ela é interdependente, existe relação entre as formas de vida diferentes. Então, quando uma espécie não tem água, ela afeta as outras espécies, essa falta de água, ok? Mas a água, o que ocorre com a água? É que em algumas regiões do planeta, alguns países, chove pouco. E essa falta de precipitação, essa falta de chuva, faz com que essas regiões tenham dificuldade de ter água em quantidade para abastecer suas populações. Tá? Esse é um problema sério que pode se agravar se continuar as mudanças climatológicas que ocorrem. Okay? Como que a água é organizada? Tá? A água ela é formada de átomos. Tá? O que são átomos? Átomos é aquilo que constitui a matéria. Tá? Seria mais ou menos isso. A água é uma forma de matéria, mas ela é formada por partículas muito pequenas que dificilmente se consegue ver. Tá? Para ver um átomo, o que se vê são simplesmente manifestações do átomo. Tá? Ninguém nunca viu um átomo assim olhando. O que vê são manifestações de luz e alguma coisa, e os efeitos que isso causa. Aí se tem a certeza que existe. Tá? Então, o átomo é aquilo que forma a matéria. Né? E o que tem dentro do átomo é uma pergunta para a gente já começar a pensar. Coisas misteriosas, né? Que a física quântica vai explicar. Tá, ok? A água ela é formada por 3 átomos, tá? Que são 2 átomos de hidrogênio ligado com um átomo de oxigênio. Por isso, H2O. H significa hidrogênio, 2 significa 2 hidrogênio, e o O é 1 oxigênio. Aqui poderia ter um 1, mas não aparece. Quando aparecer zerado aqui, significa que é 1. Então, H2O é o que? A fórmula da molécula de água. Tá? É esse aqui, ok?
A questão da água é complexa, porque a quantidade de água que existe no planeta, ela não muda, ela é constante, é aquela mesma quantidade, aquele mesmo volume. Tá? A não ser que venha água do espaço sideral, tá? Na forma, por exemplo, aí de gelo, alguma coisa, e caia aqui. Gelo dificilmente vai chegar por causa da atmosfera, vai chegar, né, algum tipo de vapor que desça por gravidade aqui para a Terra. Ok? Aqui nós temos que fazer uma diferença entre átomo e molécula, tá? Isso aqui é importante também dentro do estudo de química, tá? A molécula normalmente é mais de um átomo, tá? Como aqui tem 3 átomos, é uma molécula. O átomo é aquilo que tá escrito aqui que não pode ser dividido, mas hoje nós sabemos que existe divisão de átomo, tá? Um exemplo clássico de divisão de átomo é a bomba de nêutrons, tá? É a bomba de nuclear, as bombas que usam os átomos, é chamado de bomba atômica. Nada mais é do que a quebra de átomo de urânio, por exemplo, tá? Então o átomo ele pode ser quebrado sim, tá ok? E essa quebra do átomo, normalmente ela libera uma grande quantidade de energia, na forma de calor e radiação. Então, toda vez que um átomo é quebrado, ele gera uma enorme quantidade de energia. Essa é a base de funcionamento das usinas nucleares, tá? Que gera energia elétrica. Elas conseguem transformar a energia aquece água e isso vai gerar vapor que vai, no final, terminar com energia elétrica, tá ok? A molécula é uma porção muito pequena de uma substância, tá? Que contém as mesmas composições dela. Exemplo, a água é uma substância. Tá? Se você colocar água dentro de um copo, você vai ter um número enorme de moléculas, tá? Mas essas moléculas têm a mesma composição, no caso, H2O, tá ok? As moléculas da água, elas têm algumas características, tá? Por exemplo, ela não tem gosto, a água não tem gosto, é chamado de característica insípida, tá? Ela não tem cheiro, tá? A água não cheira, a não ser que ela esteja contaminada, aí é outra situação. Por isso ela é chamada de inodora, e normalmente ela não tem cor, ela é incolor, tá ok? Então, insípida significa que não tem gosto, inodora não tem cheiro, incolor não tem cor, tá ok? Isso é característica de água. Um fenômeno importante que ocorre na natureza é o ciclo hidrológico, ou chamado de ciclo da água, tá? São mudanças, gente, que a água vai fazer nos 3 estados. O ciclo da água significa água na atmosfera, tá? Na forma de vapor, a água descendo na forma de chuva, né? Infiltrando no solo, chegando aos lençóis freáticos subterrâneos, e depois dos lençóis freáticos a água vai voltar para mares e rios. Tá? A água não fica presa aqui no fundo da terra, não. Ela precisa fazer o quê? Circular. Ok? Qual que é a importância do ciclo da água? O ciclo da água, por exemplo, uma importância que eu vou falar que eu acho muito legal, é ela que mantém a atividade de produção agrícola. Tá ok? A produção agrícola, qualquer produção agrícola, inclusive a produção que é feita para exportação, tá? Que o Brasil hoje está exportando muito, né? E comprando produto agrícola de fora. Mas vocês viram que o lucro está acima dos interesses da população, né, gente? Então, o ciclo da água é esse movimento da água aí nos estados gasoso, líquido, né? E até sólido, quando a água sofre solidificação, no caso, a formação de uma geleira, tá ok? Esses processos têm nome, tá? Em outras aulas eu vou falar como que é evaporação, condensação, precipitação, falar tudo isso aí. Água doce no Brasil. As principais fontes de água doce de consumo humano, tá? No Brasil nós temos bastante rios, principalmente na região norte e centro-oeste, tá? Essa água pode estar em lagos, represas e lençóis freáticos, ok? A Amazônia, a região amazônica nossa aqui, é uma região extremamente rica em recursos hídricos, recursos de água. E por isso a importância da preservação, né?
Porque se você preserva áreas que têm muita água, você vai estar garantindo as condições de existência das futuras gerações, né? Você está garantindo as condições de existência da agricultura daqui 20, 30, 10 anos ou 5 anos. Então, quando se preserva recurso natural, esse recurso aqui nós vamos chamar de serviços ambientais, tá? A água é um serviço ambiental. A floresta favorece também serviços ambientais porque a floresta produz água, né? Chuva, porque ela evapora. Então o serviço de água é um serviço ambiental e que muitas vezes ele é desconsiderado, né? As pessoas, na ânsia da ganância de ganhar dinheiro, né? A gente entende, mas você não pode destruir um recurso que você vai precisar dele no futuro, né? Isso aí é complicado. O Brasil possui a maior reserva de água subterrânea do mundo, tá? Talvez está aí o interesse de algumas multinacionais ou empresas que têm grande potencial de capital em adquirir áreas do Brasil que tem água subterrânea, né? Talvez pensando no futuro de seus próprios países. Um depósito de água muito grande no Brasil é o Aquífero Guarani, tá? Ele é subterrâneo e ele se estende aqui por alguns estados brasileiros, tá? 8 estados, pega parte do Paraguai, Uruguai e Argentina. Então é um grande depósito de água aqui que cobiça o interesse de multinacionais, tá ok, gente? Então, uma coisa que deveria ser para ajudar a América do Sul já está sobre os olhos externos. O problema é que a distribuição é muito irregular. Boa parte dessa água está longe de áreas populosas, tá? Principalmente grandes cidades. No Brasil, a distribuição de água doce não é uniforme. Outro problema é o desmatamento de nascente e a poluição da água por agroquímicos, que é os chamados agrotóxicos, e também por esgoto doméstico, tá? Aqui tem dois problemas aqui, tá? A destruição de nascentes, né, onde a água brota do subsolo, é um problema seríssimo, que isso aí vai afetar, vai faltar água, né, no futuro para uma propriedade ou para uma região inteira, porque essas nascentes estão sendo destruídas, ou tira-se a mata ciliar dela, ela vai ficando ali degradada e a tendência dela é ficando soltando menos água, né, vai diminuir o fluxo de água pelos rios que ela abastece. E a poluição por substâncias que vêm da agricultura, né? Você joga essa substância na terra e a tendência de um pouco dela ela é procurar a água, levar ela para lugares baixos, que é as chamadas bacia hidrográfica, tá? Isso com efeitos secundários graves sobre a vida aquática, tá? A gente não vai comentar, mas, por exemplo, um peixe ou qualquer tipo de organismo aquático, lá uma alga, ou um zooplâncton que recebe uma grande quantidade de agroquímico, eles possivelmente podem sofrer algum tipo de mutação, morrer ou gerar monstruosidades no fundo da água lá, deformações e consequências associadas, porque isso aqui é um problema muito sério para os ambientes aquáticos e no final pode até afetar o homem, né? O homem ele é um consumidor de recursos aquáticos, principalmente carne e proteína. No Brasil a gente tem também um grande problema que ainda nosso esgoto em muitas cidades não é transformado em energia, tá? Ele é simplesmente despejado em fossas, em lixões, e não há um reaproveitamento desse esgoto. Poderia ser usado principalmente o esgoto doméstico para geração de energia e fertilizante, não é feito, tá? Por que não é feito é uma pergunta, né? O que falta para esse país? Falta pegar e fazer as coisas que é o que? Reaproveitar recursos naturais, tá? Exemplo, as fezes, urinas, são todos recursos naturais que poderiam ser reutilizados para geração de energia e fertilizantes, tá? Gás, produção de gás. A água ela pode estar em 3 estados, tá? Ela pode mudar de um estado para o outro, né? Com um aumento de temperatura, né? Ou a diminuição de temperatura, ou aumento de pressão e diminuição de pressão, tá ok? Estados físicos da água. Então a água ela se apresenta, né? A gente tem mais estados da matéria, tá? Tem o estado plasma, luz líquida, que a gente não vai entrar em contato aqui agora, mas existe mais, não é só esses 3, mas os principais que a gente se lidar é esse.
é água em forma de sólido, tá ok? A água em forma de líquido, que a gente conhece e toma bastante, e a forma gasosa, tá? Principalmente aquela água que vai para a atmosfera, tá? Em forma de gás, que é chamado de vapor de água. Grande parte da água líquida hoje ela é usada na agricultura. A agricultura consome, não vamos dizer consome, a agricultura usa mais água do que a residência, do que os residenciais, né? E a água, aqui é uma molécula de água, aqui é os átomos, tá? Vocês podem perceber que as moléculas de água no estado sólido estão muito próximas uma das outras, e isso aqui vibra, mas vibra muito pouco, tá? Essa vibração se dá sem sair do lugar. A molécula de água, ela vibra sobre ela mesma, ela fica vibrando sobre ela, ela vibra, mas não se desloca, tá? O deslocamento aqui é mínimo, tá? Não vamos dizer que nunca se desloca, mas o deslocamento de uma molécula de água aqui, ele é muito, muito reduzido, tá? Ela vibra sobre ela mesma, tá? Sem se deslocar. E isso caracteriza o que? O estado sólido. Uma madeira, um pedaço de ferro, um gelo, os átomos estão, as moléculas estão muito juntas, tá? É isso que dá a característica de um objeto sólido, tá ok? Já no líquido, você percebe aqui no líquido um movimento, um distanciamento maior entre as moléculas. Então, além do distanciamento, existe um certo grau de movimento, uma liberdade de se movimentar, mas essa liberdade ainda não é total, tá? O fato da substância conseguir, da molécula de água conseguir se deslocar de um lugar para o outro aqui, caracteriza o quê? Movimento intermediário, vamos dizer assim, que seria o líquido, tá? Então, o movimento molecular da água no estado líquido, ele é maior do que no estado sólido, fazendo comparação, tá? Por isso que ele é líquida. A água é líquida por causa que as moléculas ela têm certo grau de liberdade para se movimentar, tá? Se a gente injetar calor aqui embaixo, por exemplo, injeta muito fogo aqui embaixo, a gente vai aumentar esse movimento aqui. Vai aumentar tão grande esse movimento aqui, se você coloca fogo aqui embaixo, que fogo é uma forma de energia, tá? Calor. Esse calor vai fazer o quê? Isso aqui vai vibrar tanto que vai começar a sair para cima. Aí vai caracterizar o que? O estado gasoso. Tá? Então, no estado gasoso, as moléculas estão mais distantes uma das outras. Tá? Olha aqui, ó. E as moléculas de água, no caso. E o movimento delas são muito mais rápido. Tá? E por isso que a tendência delas é o quê? Subir. Tá? Além de ser rápido, o gás ele é leve, né? E existe uma questão de densidade envolvida. E a densidade, né, quando a matéria, no caso, é leve, ela vai subir, tá? Vocês podem entender também algo legal aqui, que é a questão da pressão, tá? O que é a pressão? Quando essas moléculas de água começam a se chocar contra essas paredes aqui, no caso desse recipiente, e gera pressão. Então, quanto maior a temperatura aqui, se você coloca isso no fogo, essas moléculas de água aqui vão, no caso, vai virar gás, vai se movimentar tão rápido aqui dentro, tão rápido que ela vai aumentando a pressão. Então, se você começa a colocar fogo, se você fecha isso aqui para não sair nenhuma molécula de água, e você começa a aumentar a temperatura aqui dentro, inserindo uma fonte de energia aqui, vai chegar um momento que essas paredes não vão resistir aos choques dessas moléculas. Esses choques ocorrem para tudo quanto for lado aqui, tá? E assim vai fazer o que? Vai romper, vai quebrar, vai sofrer uma transformação isso aqui, tá? E vai gerar uma explosão que vai acabar destruindo o recipiente, porque o gás precisa sair, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante, que quando você tem gás aprisionado em alguma coisa, esse gás ele se torna perigoso, tá? Então, uma casa toda aberta, ela é uma casa toda aberta, ela é uma possibilidade positiva de evitar um incêndio, por exemplo, tá? Se sua casa está toda aberta e tem circulação de ar para todos que é canto, a possibilidade de você, um vazamento de gás se acumular ali, existe a possibilidade de vazamento de gás, mas esse gás ele vai sair, porque existe dentro da física um processo, fenômeno chamado de difusão, onde se a concentração de gás aumenta muito numa área,
a tendência é partir da concentração de maior quantidade de gás para lugares que têm menos gás, tá? Por isso que é importante deixar a casa bem ventilada e com abertura, tá? Nunca fechar tudo. Você vai dormir, por exemplo, você fecha toda a sua casa, esquece o bujão ligado lá, aberto lá, e uma válvula daquela rompe, e aí começa a acumular gás na tua casa, e de manhã você pode ligar uma chama lá, ou sei lá, uma coisa lá, um celular, e isso pode gerar uma explosão, tá? Eu sei que a gente não está fazendo hipótese catastrófica, mas gás aprisionado é problema, gente. Tá ok? Aqui, ó, no estado sólido, a força de atração, que é chamada de coesão, é muito maior do que as de repulsão. Então, as moléculas são coesas, são juntas, grudadas, ok? Normalmente o sólido se apresenta como retículo cristalino, tá? E de forma geométrica, ou seja, é bem organizado. A água no estado sólido ela é bem organizada, tá ok? E o que ocorre? Se você coloca, por exemplo, pressão em cima do gelo, você desorganiza o gelo, né? Então toda vez que você coloca pressão em cima do gelo, muita pressão, você desorganiza ele todinho, né? E em alguns casos pode até se transformar em líquido, tá ok? As moléculas de água no estado sólido estão muito próximas, tá? Mas são vibrantes, elas não param de vibrar. A vibração é bem pequena, mas vibra, tá, gente? É um erro físico dizer que as coisas na natureza não vibram. Existem coisas que vibram muito e coisas que vibram pouco. Matéria em estado sólido, ela possui um grau de vibração muito pequeno, mas existe, tá? As moléculas, ele fala de moléculas sem mobilidade, tá? Elas vibram em torno delas mesmas, mas elas não se deslocam, tá? Então a vibração existe. Então esse movimento é na molécula, é um movimento molecular. Elas vibram em torno de posições fixas, ou seja, dela própria. O movimento das partículas ocorre somente no retículo cristalino. O volume é constante, tá? Não altera. São muito pouco compressíveis. O que é isso? É difícil você comprimir um sólido, mas a não ser que você exerça uma pressão muito grande em cima dele, tá? Tem pouca energia térmica. O que é isso? Tem pouco calor, tá? O gelo tem pouco calor, porque quando você retira calor, energia térmica é calor, tá, gente? Quando você retira calor do gelo, ele se torna gelo, tá? Se você insere calor no gelo, ele se torna água líquida. Então, o gelo existe porque se retira calor dele. Olha que coisa interessante, né? A água pura congela a temperatura de 100 graus. Isso aqui é chamado de temperatura de fusão e de solidificação, tá ok? Água pura, o que é? É só água que não tem nada misturado, só H2O, tá? Aquela água que a gente compra em farmácia, tá? Ela só tem H2O. Ela é perigosa para se tomar, tá? A gente não pode tomar água pura, a gente tem que tomar água misturada com sais e outros nutrientes que a água tem, principalmente minerais, ok? Mas essa temperatura de congelamento aqui, que é chamada de solidificação, só ocorre a nível do mar, tá? Se você pega lá 1 litro de água pura e leva lá para uma montanha lá acima, vai alterar isso aí tudo, tá? Então, a nível de mar, pressão normal, tá? É 0 graus Celsius a temperatura que a água congela. A água ela pode existir também na forma sólida em granizo, gelo, geada e neve, tá? E aqui já vou falar do líquido para a gente encerrar, porque senão fica longo e cansativo. No líquido, a molécula de água, ela já tem o que? A força de coerção e repulsão se iguala, tá? As moléculas ficam mais distantes, não tem retículo, tá? E não tem forma geométrica constante. As moléculas já apresentam o que? É o que eu falei, uma maior mobilidade, uma maior movimentação, chamada de mobilidade, tá? Elas se movimentam não muito, mas se movimentam, tá? Elas vibram com mais intensidade e se movimentam mais livremente. O volume é constante, tá? 1 litro d'água vai ser 1 litro d'água em qualquer lugar, tá? Se você pegar 1 litro d'água, ele é 1 litro d'água. Não vai alterar, ele pode mudar a forma, mas é 1 litro d'água. Para você comprimir líquido é difícil, mas você consegue sobre altas pressões você consegue comprimir, né, líquido, mas não é fácil comprimir líquido, é difícil, você precisa gerar uma grande pressão, tá? Tem pouca energia térmica, tá?
ou seja, tem pouco calor, e a água ocorre no estado líquido entre 1 grau e 99 graus. Tá? A 100 graus, vamos chamar de ponto de ebulição, a 100 graus a água já está se transformando em vapor, ou seja, em gás. Tá? Quando observamos a água parada, podemos notar que a superfície dela está coberta por uma película oferecendo resistência. É isso aqui, ó. Está vendo aqui? Ó, existe uma camada de água aqui que oferece resistência ao afundamento desse objeto aqui, desse objeto não, desculpa, desse animal aqui, tá? Um inseto. Então, essa camada de água, uma rede de água que fica por cima, é chamada de tensão superficial, tá, ok? Então a gente vai ver isso aqui, ó. Então, essa malha de água, a rede de água que forma por cima da água, tá? É chamada de tensão superficial, tá, ok? Então, a tensão superficial, ela seria o quê? Quando as moléculas de água ficam muito juntas umas das outras, próximo da superfície, sempre na superfície ali por cima, elas formam uma rede de água, moléculas de água. E alguns insetos, como são muito leves, eles não a água, essa rede consegue suportar o peso, né? Tem uma força envolvida, que é a força-peso, consegue suportar essa força, né? que empurra para baixo o inseto. A água vai oferecer o quê? Uma força contrária, chamada de uma força normal, que é o contrário, para cima. Essa força vai suportar o peso, tá, ok? Do inseto. Gente, era isso. Não ficou, para não ficar longo, cansativo. Então a gente falou hoje, a próxima aula a gente vai falar das mudanças de estados, todos eles, e vamos aprofundar um pouco mais também na questão do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, os nomes, ponto de ebulição, ponto de fusão, a questão da água, a fervura de água em altas alturas, o ponto de ebulição da água a uma altura de 1 metro, diferente da água em ebulição a nível de mar. A gente vai estar vendo tudo isso, tá? Obrigado, eu tentei fazer o melhor para vocês e eu acho que vai dar certo, tá? Presta atenção, a aula é muito importante e é uma forma da gente contribuir com vocês na pandemia, tá, gente? Nós estamos impossibilitados de ter contato, então a forma do contato é pela internet, é pela uma aula, tá bom? Muito bem, obrigado, boa noite.